Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Aos que estão aqui, a partir de agora ao vivo, né? Nós estamos abertos desde as 9 da manhã. Eu vou só conferir aqui se deu certo, mas pelo jeito deu sim. Para quem vai me acompanhar aí, se você quiser abrir, aos que estão na igreja aqui, 1 Pedro, capítulo 2, vamos entrar essa manhã. Primeira Pedro, capítulo 2, ver se o Fernando tá conseguindo ver lá, se está tudo certo, que para mim ainda não apareceu. Eu acho que sim, que a Gislaine já pôs no grupo. Aham. Aí sim. Certo, né? Por que esse cuidado? Para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos, aqueles que não podem vir, não é? E tempos estranhos, mas nós podemos aí superar isso para a honra e glória de Deus. Então, você que já abriu sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 2, deixa eu pegar aqui a minha ajuda. Muito calor, já amanhecemos aí. A umidade baixíssima. Se você tem umidificador, não esqueça de pôr. Estamos aí. 1 Pedro, capítulo 2, escola dominical. E escola dominical é sinônimo de Bíblia. Por isso, escola, é de estudo, colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. E essa manhã não vai ser diferente. Eu vou estar lendo diversos versículos, alguns eu vou passar, outros eu vou só ler, e você fica à vontade aí. Depois tem a gravação lá, ou faz as suas anotações. Fica tudo arquivado isso como um material de estudo, mas o principal é aquilo que a gente consegue absorver. Eu gosto às vezes a Elizabeth, ela pega o caderninho dela, ela me comenta, né? Pastor, peguei o caderninho, lembrei de tal dia. Esse caderninho vai ficar para a história, né? E eu louvo a Deus por ela, mas louvo a Deus por aqueles que anotam, compreendem e guardam na mente, no coração, como diz a palavra de Deus. O genuíno leite espiritual. Vamos estar falando essa manhã, mas sem antes pedir a vontade de Deus, não. Vamos pedir, né, que Ele fale conosco, como falou comigo, possa estar abrindo nossas mentes e corações essa manhã. Pai, obrigado por mais essa escola dominical. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, nós nos alegramos em Ti. Obrigado, Senhor, porque como aprendemos a semana passada, ó Pai, o seu filho, no momento que ali precedia a morte, ele cantou: este é o dia que o Senhor fez, e por isso nós nos alegramos. E hoje também é o dia que o Senhor fez e que nós conseguimos e podemos nos alegrar no Senhor. Ó Deus, como já foi dito aqui, nos ajude em meio a tantos desafios a fazer a sua vontade, se encontrar ali no centro da sua vontade, apesar de tudo o que acontece à nossa volta. Ó Deus, apesar de muitas vezes nós nos encontrarmos no centro de um tornado, de um furacão, mas que nós possamos entender que mesmo ali, o que faz diferença não é a nossa volta, mas é o nosso interior.
nos dê essa paz, essa tranquilidade nesse pequeno momento de meditação. Usa-me apenas como servo. Abra mentes e corações daqueles que vão ouvir essa palavra. Alcance-os, ó Deus, por graça. Te suplico, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Eu estou lendo na minha versão. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom ou bondoso. A NVI fala assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração. A minha versão fala desejai ardentemente, a NVI fala desejai de coração, o leite espiritual puro, podemos acrescentar genuíno. A corrigida fala não falsificado, para que por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E eu ainda fiz questão de escrever literal. Descartando então toda malícia, todo engano, hipocrisia e inveja, e todas as difamações, deseje como crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterado, para que através dele você possa crescer para a salvação. Se é que você conhece o amor, a gentileza do nosso Senhor. Essa palavra também traduz por isso. O amor pela palavra de Deus, disso aqui que eu tenho em mãos, é uma das características daquele que ama ao Senhor. Não tem como amar ao Senhor e não amar a sua palavra. Essas duas coisas, elas andam juntas. Você ama ao Senhor e você ama a palavra de Deus. E o verdadeiramente salvo, ele vai ter isso. O verdadeiramente salvo, ele vai ter esse desejo. Deixa eu só me ajeitar aqui, para me ter uma visualização melhor. Isso. Jesus Cristo, lá em João 8, 31, 32, ele fala assim: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. É estar na palavra de Deus. E aí ele fala: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já tínhamos estudado a semana passada que a palavra de Deus, ela é viva. Aí mesmo em 1 Pedro, no verso 23, ele fala assim, no 1, 23, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra, ou semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, espera aí, nós já aprendemos que nós somos regenerados da palavra de Deus. Essa semente que foi plantada em nós, ela não é corruptível, não é coisas desse mundo. E isso nos traz o prazer de estar observando a lei de Deus. No testemunho da Clarinha ali, ela falou isso, falou como gostoso que é, não somente aprender, como ensinar a palavra de Deus, como isso nos faz bem. E a nossa natureza, a nossa velha natureza não quer isso. Eu lembro que eu orei durante 1 ano para que Deus me desse o desejo de leitura. Eu não gostava de livros, não gostava de Bíblia. Eu lia no máximo o gibi da Mônica e da Disney, assinava. Então chegava o gibizinho lá, aquele cheirinho de novo, rasgava o saquinho lá e corria a ler, né? Passava horas lendo aquilo lá. Mas a partir do momento que veio a conversão, meu primeiro material também
Um dos primeiros foi o Leite, esse livreto. Eu lembro que quando eu mudei para Guaíra, eu estava ajudando o meu cunhado a colocar um piso lá no chão. E quando sobrava qualquer tempinho, eu catava aquele livrinho sem ninguém, ia preencher, ia conferir na Bíblia. Havia um desejo ali. Mas aquilo deu uma esfriada, depois eu já não ligava tanto, foi só no início. Então eu comecei a orar. Sempre, Senhor, me dê desejo da sua palavra, me dê desejo. Eu lembro que levou 1 ano orando, sempre nas minhas orações. Depois, do dia para a noite, como era incrível, né? A palavra, ela passou a ter vida, passou a queimar as mãos, né? Outra coisa, você entende o próprio Deus falando com você. Então é resposta de oração. O apóstolo Paulo, ele repete esse princípio em Romanos 7:22, quando ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, ele fala da luta que ele tem, a luta na questão do homem exterior, mas ele fala, quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. No Antigo Testamento, você vai ver a Bíblia recheada disso. Jó 23:12, Jó declarou: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor à palavra da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Percebe como que esse contato com Deus, o que Ele faz conosco? O Salmo 1 vai dizer que o homem de Deus, aquele que conhece a Deus, tem prazer na sua lei e nela medita de dia e de noite. O Salmo 48, tenho alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu estou estudando a respeito do pragmatismo e coisas desse tipo, e nós somos preguiçosos quando nós vemos a nossa velha natureza, e uma das coisas que é sutil é que a gente quer se sentir bem com Deus. Então, às vezes, num determinado culto, você vai e você canta e louva ali, levanta seus braços, e porque ali gerou uma emoção, você acha que Deus passou um pano em tudo ali. Não houve confissão de pecado, não houve entendimento da vontade de Deus, nada. E você sai bem, não porque você tratou aquilo com Deus, mas porque houve uma emoção e aquilo trabalhou no seu coração. E daqui a pouco você cai de novo, porque você não tratou com a palavra. Há um livro chamado Vivendo na Palavra, que ensina a você estudar a Bíblia, e o primeiro princípio que ele dá nesse livro é: a Bíblia não revela o seu fruto ao preguiçoso, porque ela já é contra a preguiça. Então isso é uma coisa que deve fazer parte do nosso crescimento, é o prazer da palavra de Deus. Por incrível que pareça, o Salmo 119, o maior salmo que tem, não é isso? A ênfase desses salmos é sobre o amor à palavra de Deus. O 97, e é interessante que na metade dos salmos, do 97 ao 104, eu vou estar lendo um aqui, e é para saturar mesmo a nossa mente com a palavra de Deus. A ideia essa manhã é isso, você estar saturado no sentido de ir acostumando com isso, é a palavra de Deus, ser bombardeado com a palavra de Deus. O 97 ele fala assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Se você quiser acompanhar comigo, pode abrir em Salmos 119. Eu já consigo visualizar minha esposa lá em casa, né? Ela não perde um, ela vai na Bíblia, ela é bereana, né? Mesmo que eu não abra, ela abre. 119. Quando você chega na metade, olha o que diz o 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque
guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras no meu paladar. Olha o 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Eu lembro uma vez, estava fazendo curso e eu não entendia nada. Na verdade, era um teste de aptidão que a empresa mandou fazer. E quando me jogaram tudo aquela coisa de modelagem de dados, e minha cabeça deu um nó. Eu lembro que eu pensei assim na hora: Senhor, a sua palavra diz que eu teria mais sabedoria do que os meus mestres. Está ali o meu mestre, está aqui eu, né? Isso não está se aplicando. Me sinto mais burro de todos aqui. E na hora, Deus tratou meu coração. Não foi esse tipo de sabedoria que eu estava dizendo, entende? É uma sabedoria que vai muito além de simplesmente lógica, de conhecimento escolar, né? E aquele ali está longe de ser o seu mestre. Então nós temos mais sabedorias do que os nossos mestres no sentido espiritual da coisa. É isso que ele está falando, porque a palavra de Deus nos traz isso. Aí nós lemos, e aí você fala: poxa vida, mas tantos versículos, entendi, e daí? É para nós olharmos a vida dessas pessoas, as palavras dela, pegar a nossa vida e ver se está em conformidade com aqueles que buscam o Senhor. Então, como crianças recém-nascidas, foi o que Pedro falou no verso 2, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E rapidamente, nós vamos passar aqui 5 pontos, né, que vai nos ajudar essa manhã a entendermos como que isso acontece na nossa vida. Primeiro, lembre-se da fonte de vida. Você tem que ter isso em mente. Primeiro ponto, sempre. Lembra qual é a sua fonte de vida. Nós já falamos do Salmo 1 aqui, e no Salmo 1, bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor, que anda na lei dele, que medita na lei do Senhor, dia após dia, ou dia e noite. Mas o Salmo começa que ele é bem-aventurado por ele não andar segundo o conselho dos ímpios. Então analisa a sua fonte. Qual é a sua fonte? Primeiro ponto, lembre-se disso. O crente ou os crentes, os cristãos, devem lembrar da sua fonte de vida, devem confrontar os seus pecados, é o segundo ponto. Então, primeiro, lembre-se da fonte de vida. Segundo, confronte os seus pecados, admita as suas necessidades, busque o crescimento espiritual, reconheça as bênçãos de Deus. Então, quando começou com portanto aqui, acontece que por 2 vezes Pedro ele usa essa palavrinha, porque ele quer que entenda que isso está tudo dentro de um pacote só. Ele valoriza a obra da cruz, ele valoriza a palavra de Deus, fala que nós somos regenerados de uma semente não perecível, mas sim imperecível. E aí ele vem com o portanto. Ele fala: a palavra do Senhor permanece para sempre, ou seja, a semente incorruptível, o evangelho que foi levado a vós. Então, a fonte ela é segura e nós devemos valorizar essa fonte. E aí sim, despojando-se. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Lembre-se da fonte de vida sua. Lembre-se. Você tem um desejo de se alimentar, seu corpo pede por alimento, por quê? Porque é fonte de vida. Sem aquilo, você morre. É interessante que a mamãe não precisa ensinar o bebê a mamar. O médico não pega o bebê e dá uma cartilha para ele, 3 passos de como mamar. Não é isso? E mesmo ele em contato com o leite materno, quem ensinou ele a mamar?
a natureza, da forma como Deus fez, porque aquilo é vital. Ele precisa disso. Esse quadro que Pedro nos dá aqui é de extrema necessidade que nós temos da palavra de Deus. Ao contrário disso, muitos têm a Bíblia lá encostada, que está até empoeirada. Em Barretos, empoeira facinho. É fácil saber se o crente está lendo a Bíblia, porque aqui passou 2 dias, você já tem poeira, não é? Então você vai lá, se tem poeira, no mínimo 2 dias ele já não leu a Bíblia. Se ele lê todo dia, não vai ter poeira, porque aqui poeira é de um dia para o outro. Então aqui é fácil saber. Quão diferente é de um bebê? Para que o bebê fala assim, não, agora não. Não, também não. Ah, dá um tempo, eu estou no celular agora, dá um tempo, vai ter um programa bom na televisão. Você não vê o bebê fazendo isso. Muito pelo contrário, ele grita. O bebê é lindo, mas o choro dele é horrível. Ele grita. Quando o vizinho tem bebê, você sabe, não sabe? Você pensa, será que está tratando certo? Parece que está matando a criança. O que será que ela está fazendo com o bebê? É fome. É isso que Pedro está falando. Opa, então você pega a sua vida e vê um bebê gritando por alimento, porque aquilo é vital, é o único meio que ele tem é esse, gritar, porque senão ele vai morrer de fome, que dá dor mesmo. É como se fosse uma dor, ele precisa sarar aquilo lá que está no estômago dele. E você, qual é o seu desejo diante desse exemplo? Então saber que a palavra de Deus é fonte de vida, é por meio dela que Deus gera uma nova vida. Nós já passamos por lá, Tiago 1,18, Tiago vai dizer, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos, ou como as primícias de tudo que ele criou. Como que Paulo falou para Timóteo sobre a salvação dele? Em 2 Timóteo 3,15, Paulo fala, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Em João, quando ele vai falar lá no Evangelho de João sobre o que foi escrito, ele fala, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Paulo aos Romanos 10,17 fala, consequentemente a fé vem pelo ouvir a palavra, ou a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, valorize essa fonte. Qual é a fonte de vida sua? E às vezes, é o conselho lá, não sei se ainda existe da Márcia, eu lembro uma época que tinha. Uma vez eu estava lá esperando o médico e estava passando lá, Que conselho horrível que ela deu para aquele casal, que brigava e tal, vai ser feliz, você não merece, tipo coisa, Eu fiquei olhando aquilo, chamou meu nome lá, queria mais era assistir o restinho lá. Então não é isso. Não sei se o casal se separou ou não, mas eu sei de uma coisa, o conselho não cabia, não competia com a palavra de Deus. Ainda ontem, eu aconselhando um amigo e irmão, falei, olha, não tem como, por amar eu tenho que dizer a verdade. E assim, essa situação não casa com aquilo que eu estou aprendendo nas Escrituras. Então, qual é a fonte? Você valoriza, porque é ela que vai te direcionar. Lembre-se da fonte da vida. É a palavra agindo não como uma semente natural, corruptível, algo que vai acabar, mas como uma semente divina, incorruptível. É essa a fonte, é de contínua transformação e crescimento espiritual. Eu estava lembrando ontem com um pai, eu estava falando do filho dele totalmente afastado, e ele falando que o filho dele tomou uma decisão sábia. Eu falei, ele participou da escola dominical, a palavra é viva e eterna, está lá. Ele sabe os princípios que nos regem. Não é um conselho que vai e volta. Lá ainda no Salmo 119, tão conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
Qual que é o primeiro princípio que nós estamos aprendendo essa manhã? Lembre-se da fonte de vida. Facilmente você quer outros conselhos, facilmente você quer, em meio a tribulações, você quer se apegar em outras coisas. Se apegue à palavra de Deus. É ela que é apta. Ou você duvida da palavra de Deus, quando Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, o verso 16 e 17, bem conhecido também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É ela quem nos ensina. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Uma coisa é eu vir falar que você está errado mediante a minha opinião. Minha opinião é lixo, escória, como diz Paulo, refúgio. A palavra de Deus é viva e permanece. Outra coisa é eu apresentar a palavra de Deus, que ela é apta para corrigir, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Qual é o primeiro ponto? Lembre-se da fonte de vida. Ande por aí com essa mensagem. Lembre-se da fonte de vida. Lembre-se da fonte de vida. Pedro queria que quem lesse essa carta, como nós, pessoas que lêem essa carta, tivesse um compromisso constante com o poder salvador e regenerador da palavra de Deus. Um prazer ou um compromisso constante com a palavra de Deus. A Bíblia, o único poder para nos salvar e ter uma vida cristã, porque é ela que nos vivifica. É a palavra de Deus, é aqui que nós conhecemos o Cristo da palavra. E ela contém muitas exortações, muitas. Saber que ela nos dá vida, isso deveria nos servir de consolo, abrigo. O que conforta o seu coração? Às vezes você vai fazer uma cirurgia, o nome do médico traz um consolo, né? Eu lembro de uma irmã, ela estava preocupada e de repente ela conseguiu o médico que ela queria para ter o parto, né? Só que o que aconteceu? Quando chegou no dia do nascimento, os médicos estavam em greve. E os médicos que atendeu ela não foi o médico dela. E ainda por cima, os médicos, no início lá do parto, estavam reclamando de salário. Ah, Deus! Meninão bonito está andando por aí até hoje, né? Para a honra e glória de Deus. Né? Perfeito, tanto que durante o tempo ela chamava de perfeitinho, né? Presente de Deus na vida dela. Que gostoso esses testemunhos. Mas Deus ali, para mim pelo menos, trouxe um exemplo que às vezes aquilo que me traz garantia no meu coração e segurança não tem nada a ver. Tanto que não foi o mesmo médico. Se ela sonhasse que isso aconteceria, ela não teria dormido até aquele dia, com certeza. Mas Deus proveu tudo. Deus proveu. E o salmista, lá no 119 que nós lemos, o 50, ele fala assim: o que me consola a minha angústia é isso, saber que o remédio é o certo. Não. Que a tua palavra me vivifica. Consolo na angústia. Talvez você não esperava por essa, né? Que você tem esse refúgio. Mas o salmista tinha isso. Ele fala: olha, o que me consola na angústia é saber que eu posso chegar em casa e ter a palavra de Deus que vai me vivificar. O que me consola é que por outras vezes que eu passei por crises, por dificuldade, foi a palavra de Deus que me sustentou. É prudência. Jesus Cristo fala isso no Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica, será comparado como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É prudência. Mateus 7, 24. Lembre-se da fonte de vida. Lembre-se da palavra de Deus. O cotidiano seu, o seu dia a dia, tem que ser recheado pela palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é pobreza, é riqueza, é muito.
Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lembre-se da fonte de vida. Você crê na eficácia da palavra de Deus? Porque Isaías 55, 10, 11, ele fala assim: porque assim como desce a chuva, choveu, e a neve dos céus, e para lá não tornam, antes que primeiro cumpre aquilo que lhe apraz. Ou seja, ela rega a terra, fecunda, faz a planta brotar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Ou você crê que a palavra de Deus tem esse efeito, ou você morre à míngua. A chuva desce, corre, e por onde a água passa, ela gera vida. Depois volta de novo. Não é esse o processo? Que maravilha! Não torna vazio. Então, o primeiro ponto é esse: lembre-se da fonte de vida. Segundo ponto, confronte os seus pecados. Confronte os seus pecados. Aí mesmo, em 1 Pedro, verso 2, o capítulo 2, despojando-vos, ou descartando, ou livrem-se, portanto, de alguma maldade, não é de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de alguma sorte de maledicência, não toda. Então, segundo ponto, confronte os seus pecados. O esforço para eliminar pecado é um pré-requisito para manter o desejo pela palavra de Deus. Se você não está tendo desejo pela palavra de Deus, verifique se você não confrontou algum pecado. Nós não queremos isso. Nós queremos chegar a Deus como estamos. Vim para adorar como estou. E vou sair igual como estou. Não. Eu venho para adorar, mas parte dessa adoração é uma vida de confissão. É de confronto. É olhar no espelho, bater na cara e falar: de uma vez por todas, resolva isso. E não olhar no espelho e falar assim: grandioso és tu. Você pode, você consegue. Não, é um confronto. Despojar. Apegar aos seus pecados leva a pessoa na direção oposta. Por quê? A verdade é quem desmascara o pecado, confronta e exige justiça. Quando você vai na palavra de Deus, ela vai confrontar você. Eu vi essa semana uma discussão num grupo sobre apelo. Fazer apelo para as pessoas se converterem. Amados, não existe nada mais apelativo do que a palavra de Deus. Ela é um de direito no queixo, ela te derruba. Não é a voz do pregador, é a autoridade das Escrituras e o poder do Espírito Santo. Ela é extremamente apelativa. E ela vem e ela mostra: você está errado, faça algo a respeito disso. E Pedro usou aqui no nosso português um gerúndio, despojando, é sempre, sempre. Ele está instruindo aos seus leitores a se livrar dos pecados da sua vida. Nas antigas cerimônias cristãs, quando havia o batismo das pessoas, sabe o que acontecia? Naquele ritual de batismo, elas deixavam as suas roupas velhas e a igreja dava para elas roupas novas. Que legal, né? Descobri isso essa semana. A própria igreja dava. A mudança simbolizava a realidade da salvação. Roupa velha de um lado, roupa nova. Pô, vem com uma roupa velha que você vai por lixo com aquela lá. A igreja vai doar uma roupa para você. Entende? 2 Coríntios 5,17, tão conhecido. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tal transformação, ou seja, nova criatura, realmente ocorreu na vida de uma pessoa, ela rejeita o pecado, porque representa um obstáculo à presença de Deus. O que nos afasta da presença de Deus? O pecado. O que nos aproxima da presença de Deus? Oração, a sua palavra.
É um diálogo. Você fala com ele através da sua oração, ele fala com você através da sua palavra. Confronte os seus pecados, é o primeiro ponto. Hebreus 12:11, ele fala: portanto, também nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. É para continuar a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Qual carreira que nos está proposta? Se está proposta uma carreira para você, desafio feito, desafio aceito, aceita. Olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e desembaraçando de todo o pecado. Esse termo aqui é usado para a ovelhinha que ia lá para o espinho, e dificilmente tirava ela sem machucar. Ia desembaraçar, estava presa lá. Nós já aprendemos lá em 2 Timóteo, quando Paulo fala, olha, nenhum soldado, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, ou se embaraça. É o mesmo termo, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Então, segundo ponto, confronte os seus pecados. É ele que está te impedindo de ir para as Escrituras. Despojando, Pedro fala no nosso texto, despojando de toda sorte de maledicência. Essa palavra maldade, malícia, kakia, chama no original. É iniquidade, depravação. Troque essa maldade, a malícia, pela sinceridade e a verdade. O que Paulo fala quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8? Não, meus irmãos, não é boa a vossa jactância. Não sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não permita pecados na vossa vida. Um pouquinho, leveda, estraga. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. É o termo usado aqui, que Pedro está falando. E sim com os asmos, pão sem fermento, né, da sinceridade e verdade. Confronte. Você está sem desejo de ir para a palavra? Sem apetite? Perda de apetite pode significar não coisas boas. Confronte. Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Opa, vamos fazer a ligação que o que está te impedindo você é maldade, é pecado? Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, nós acabamos de ver ali, acolhei com mansidão, aceite, a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma, como bebês recém-nascidos. Santidade é o beabá do crente. Paulo, em Colossenses 3:8, agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, confronte os vossos pecados. Até palavrão se encontra, muitas vezes, na boca de crente. Linguagem obscena no modo de falar, despoje. Tito 3:3, Paulo, quando escreve, ele fala, pois nós éramos nécios, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões, desgarrados, escravos de prazeres, vivendo com malícias, odiosos, invejosos. Era nós. Mas a Bíblia ordena, jogue isso longe, confronte seus pecados. Efésios 4:31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim como malícia. Pegue isso que você está aprendendo hoje, coloque diante da realidade da sua vida, veja se você tem um desejo da palavra. Se não tiver, é porque o seu comportamento de fábrica, do jeito que nós viemos, do nosso jeito pecador, está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda sorte de malícia.
Jogue fora, bem longe. Por que talvez você não está tendo prazer na lei do Senhor? Por quê? Tem muita gente na igreja enganada. Muita gente. Lá em Atos 8, 21, 22, não tens parte sobre esse cidadão aqui. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Um camarada lá que ele se julgava mágico. Simão o mágico, lembra dele? E de repente ele vai e quer comprar ali as coisas concernentes ao reino de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor que talvez seja perdoado o intento do seu coração. Andava para a igreja, ele próprio foi batizado, estava junto com a igreja, e aqui é confrontado o coração, foi encontrado isso. Como tem na igreja pessoas buscando e é encontrado retidão. O que Jesus falou quando viu Natanael, em João 1,47? E disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Você encontra pessoas totalmente afastadas de Deus, ali, andando com Cristo, e pessoas ali que o próprio Cristo fala: olha aí. Então nós podemos. Nós somos filhos de Deus e não do diabo. Paulo teve um problema lá com Elimas, também em Atos 13. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim que interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. Olha o termo atribuído ali que Pedro está falando. Longe de vós, tire isso, porque isso é um atributo aos filhos do diabo. Inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o caminho reto do Senhor. Pessoas que pervertem o caminho do Senhor. Então, já partindo por fim, os outros é pequeno. Lembre-se da fonte de vida, confronte os seus pecados, admita as suas necessidades. Admita, você precisa de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você não é autossuficiente. Os cristãos, os crentes precisam da verdade como um bebê precisa do leite. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, ele fala. Pedro compara a força do desejo da revelação divina das Escrituras como um bebê precisando do leite materno. Ele poderia ter usado apenas o termo bebê, mas ele quis usar também um adjetivo que significa recém-nascido, querendo que nós entendêssemos que era alguém que acabou de nascer, um anseio desesperado pelo leite, pela palavra de Deus. Esse desejo único, saber que você depende, admita a sua necessidade, levanta a mão por socorro. Eu preciso disso. Eu preciso da palavra de Deus. Por isso que Paulo é bem enfático quando ele escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo 4,11 e no 13 ele fala assim: ordena e ensina essas coisas. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Por isso que Pedro ele compara a Escritura como o leite despojando-se. Ele fala primeiro, depois ele fala azeite. Esse termo aqui que ele usa, de toda maldade, e dolo, é dolos, atrair com engano. Leite não adulterado é adolos. Não sei se ele quis fazer um trocadilho com isso, mas está lá. Ele fala: deixe o dolos e pegue o adolos, puro, não contaminado. Nada é mais forte do que o desejo de um bebê. Pedro enfocou o que os crentes precisam, antes de qualquer outra coisa, nutrir o anseio profundo e contínuo pela palavra da verdade. Amados, lá no céu a gente vai descobrir muita gente que você achava que não deveria estar lá e vai estar. E muita gente que você achava que estaria lá e não vai estar. Olha como que a palavra de Deus confronta. Você acha que uma pessoa que nesse momento não tem desejo nenhum da palavra,
não tem desejo nenhum de comunhão. Pensa somente em si. Se vai buscar a Cristo é por causa do pão que ele tem para dar. E encontra-se numa vida em que há malícia, dissensão, gritaria, palavras torpes, tudo isso que a gente viu. Confronta com o que a palavra chama de novo nascimento e bata de frente com a palavra de Deus com essa pessoa. Eu temo por sua vida eterna. Porque quando eu faço um raio-x com a palavra, não bate. E se essa pessoa te confrontar, é a prova que você precisava final. Entende? Se o bode levanta, a ovelha ela baixa. Se ela se curvar, se ela, diante da palavra, não é diante de homens, não. Se naquele momento ali ela fala, não, realmente, queima no meu coração, por favor, socorro, me ajuda. É ovelha. Mas se ela se levanta, olha, o quê? Você está duvidando da minha sinceridade? Eu estou duvidando do que meus olhos veem, porque não bate com esse raio-x. Por isso, nós temos que admitir a necessidade. Seja recém-nascido, crente maduro, admita a sua necessidade. Deus deseja a nossa dependência dele. Jesus Cristo falou em Mateus 4,4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca, que procede da boca de Deus. É contínuo. Citando Deuteronômio 8,3, ele está falando. Lembre-se da fonte de vida, confronte os seus pecados, admita a sua necessidade, procure agora, 4, crescimento espiritual, para que através dela você possa crescer para a salvação. É triste você ver um cristão, um ser humano desnutrido, fraco, que você vê um desenvolvimento retardado, problemático, porque ele não está nutrido. Ver isso na vida real é triste, você ver isso na vida espiritual é tão mais triste. Todo crente deve ser motivado pela oportunidade de crescer forte, nutrido, porque nós temos a palavra de Deus. Procure o crescimento espiritual. Não é que Paulo fala, quando ele escreve aos Filipenses 2, 12, 13, ele fala, olha, obedeçam, não somente na minha presença, mas na minha ausência, efetue a salvação que Deus nos deu. Põe em ação, estamos em processos de transformação. Paulo, quando escreve 2 Coríntios 3,18, e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito, que é o Espírito. Procure crescimento espiritual, creia no poder do Evangelho. Colossenses 1, 21, 23, antes vocês estavam separados de Deus, as suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte de Cristo Jesus, para que nós nos tornemos santos, livres de qualquer acusação. Esse é o Evangelho, é a palavra de Deus. Procure crescimento espiritual, eu preciso desse crescimento. Por isso que Tiago fala, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer, citando o Salmo 1, bem-aventurado, bem-aventurado. Se você está hoje com falta de alimento, sem desejo, Pedro fala, olha, você deve desejar como um bebê. Chore, grite. O verdadeiro sentimento de descontentamento que nós devemos ter, não é pelas coisas que estão à nossa volta. É um descontentamento de não ter leite como uma criança, que é a palavra de Deus. Quando é que eu vou voltar a estudar de novo? Lembre-se da fonte. Segundo, confronte seus pecados. Terceiro, admita a sua necessidade. 4, procure crescimento espiritual. E por último, reconheça as suas
bênçãos, as bênçãos de Deus, agora que provaram que o Senhor é bom, se é que provaram que o Senhor é bom. Salmo 34:8 diz o quê? Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O resultado de você se refugiar na palavra de Deus é o reconhecimento da fonte. Deus é bom. Aqueles leitores a quem Pedro escreveu, aquilo que eles provaram, Pedro está falando, você pode dizer aí que Deus é bom? Vocês já reconheceram isso? Já provaram isso? Olha, vocês devem experimentar mais dessa bondade. E eles poderiam falar como? Pedro fala, vá na palavra. Experimente da bondade de Deus. Salmo 41, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Vá. Reconheça as bênçãos que vêm da onde? Da palavra de Deus. 116:1, Salmos. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Reconheça as suas bênçãos. Quando eu clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138:3. Fonte tu de toda a bênção. Vá para as Escrituras, reconheça. Termino lendo 1 João 5:14-15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Como que eu sei a vontade de Deus? Eu busco a vontade de Deus. Reconheça as bênçãos. Portanto, Pedro vai falar, livre-se, despoje de toda malícia. Portanto, deseje a palavra de Deus como um menino recém-nascido. Em última análise, os crentes devem atender às suas necessidades essenciais da palavra, desejando continuamente o puro leite espiritual, não falsificado. Cuidado com literatura, cuidado com o YouTube, tem de tudo por aí hoje. Vá na palavra, o puro leite. Está aí. Lembre-se da fonte, confronte os seus pecados, admita as suas necessidades, procure o crescimento espiritual e admita, Deus é bom e viva nessa bondade dele. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento de meditação da sua palavra. São tantas informações, mas, ó Deus, eu sei que se um ponto aqui for absorvido e colocado em prática, transforma vidas. A começar de mim, ajuda-me, ó Deus, a viver uma vida de santificação, em busca da santidade. Ó Deus, por favor, nos dê desejo da sua palavra, para que nós não tornemos anêmicos, para que nós possamos falar como salmista, tenho sabedoria mais do que meus mestres, porque medito na sua lei. Obrigado por essa escola dominical, por cada vida que está aqui, presencial, e por aqueles que assistiram. Te agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais esse tempo. Estamos assim terminados para a honra e glória de Deus. A comunhão faz parte do culto.